Amados e queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre nós nesta hora e sobre nós permaneça. Nós estamos aqui um pequeno contingente de pessoas, em número de 5 irmãos e irmãs, que voluntariamente se apresentaram para a preparação deste culto, que será o culto dominical da nossa igreja, na manhã do dia 29 de março. Você terá recebido no WhatsApp, ou pode acessar no link da descrição deste vídeo, o boletim para o culto da manhã, um arquivo em PDF, onde estão as letras dos hinos que nós vamos cantar, bem como a ordem do culto e tudo aquilo que nós faremos na nossa adoração ao Senhor. Posso dizer da minha felicidade em estar na companhia dos irmãos nesta hora. O culto está sendo gravado alguns dias antes do domingo, para que tenhamos tempo hábil de editar o vídeo, de fazer a postagem dele no YouTube, mas nesta mesma hora eu estarei lá na minha casa, assim como você, assistindo e participando deste culto no meu lar, pela comodidade e pela facilidade da tecnologia. E neste tempo em que a igreja se encontra temporariamente suspensa das suas reuniões presenciais, nós temos então muito para dar graças a Deus por podermos nos reunir desta forma e perceber, mesmo assim, que Deus se faz presente entre nós, que a obra do Evangelho continua sempre a avançar e que o Senhor continua sendo para nós o mesmo Deus de sempre, bondoso, fiel, soberano, gracioso, digno do nosso louvor e da nossa adoração. Estando você onde estiver, agora é uma hora sagrada, separada para o louvor e para a adoração do Senhor Deus. Por isso eu peço que você, se puder, curve comigo a sua fronte, feche comigo os seus olhos e juntos nós vamos orar. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, nós estamos agora, Senhor Deus, reunidos espiritualmente e unidos em nome de Jesus para prestar culto ao Senhor. Ó Deus, nós pedimos que Tu queiras aceitar e abençoar o nosso culto desta hora, fazendo, Senhor, com que tudo que aqui for feito seja feito para a glória do Teu nome santo, para a edificação das nossas almas, para a honra do Senhor Jesus, Deus, em nome de quem nós nos dirigimos a Ti. Senhor Deus, que Teu Espírito Santo amoleça o meu coração, o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, o coração de todos aqueles que vierem a participar desta hora de culto, para que possamos, ó Deus, receber a Tua palavra e para que possamos nos render a Ti com toda sinceridade, para que possamos Te adorar em espírito e em verdade. Senhor, nesta hora e novamente e para sempre, nós Te damos graças, porque enviaste o Teu Filho ao mundo para se fazer o nosso Salvador. Te louvamos, ó Deus, pela cruz de horror que Jesus Cristo sofreu, pela salvação que Ele conquistou, por ter adquirido para si as nossas vidas. Ó Deus, nós sempre Te daremos graças e sempre Te louvaremos por termos Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. Senhor Deus, que Tu, portanto, nós pedimos, aceites e abençoes este culto, e que ao término desta hora de adoração, todos estejamos cheios de segurança da salvação, cheios de esperança no Senhor. Tenhamos, ó Deus, decisões santas em nosso coração, o propósito de oferecer as nossas vidas, nossos corpos, nossos recursos, tudo que temos, tudo que somos ao Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ó Pai querido, Deus de amor e de graça, abençoa-nos assim. Nós pedimos a Ti, no nome precioso de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, meu irmão e minha irmã, onde você estiver, coloque-se em pé. Se você tem este boletim no seu celular, se você teve o cuidado de imprimi-lo antes do culto, se você está acessando no seu computador, eu não sei como, mas eu lhe convido a se colocar em pé, e nós vamos ler juntos a nossa chamada à adoração,
que está no Salmo 46, no Salmo 145. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Senhor preserva todos os que o amam. Portanto, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes se lancem ao mar. O Senhor Preserva a todos os que o amam. Amém. Vamos cantar juntos o louvor de Deus. Ele é meu e teu Senhor. A letra deste hino está no boletim que você recebeu, é o hino 202 do Inário para o Culto Cristão. Esta é a verdade que cantamos. Esta é a verdade que a Escritura revela. Senhor sobre tudo, Senhor sobre todos. Não somente é Senhor, é um Senhor amoroso, é um Senhor bondoso, é um Senhor que ouve
e responde às nossas orações. Se temos, irmãos e irmãs, um Senhor tão maravilhoso, então nós devemos buscá-lo em oração. Onde estiver, novamente, curve comigo a sua fronte, feche seus olhos e oremos no silêncio do nosso coração. Expressemos a Deus o nosso louvor, o nosso amor e a nossa gratidão. Adore a Deus na sua oração, onde você estiver. Ofereçamos a Deus a confissão dos nossos pecados, o reconhecimento das nossas faltas, a súplica da ajuda de Deus na nossa vida espiritual, para que a frieza não domine o nosso coração e nem nos vença o tentador. Buscar o Senhor, meus amados, neste tempo de crise mundial que estamos vivendo. Cada um de nós agora ore e peça a misericórdia de Deus, a cura desta doença, a reversão deste tempo de lutas. Que Deus traga tempos de bênção e de refrigério, segundo a sua vontade e graça, não somente sobre nós, sobre todo o mundo. É o que nós agora pediremos ao Senhor. Vamos orar, amados irmãos, pelos enfermos e rogar que a mão bondosa de Deus esteja sobre eles. Ó Deus e Senhor, nós te adoramos, ó Deus, porque o teu poder está sobre tudo e sobre todas as coisas, em todo tempo e em todo lugar. E podemos, ó Deus, descansar no teu amor e confiar no teu poder, na tua provisão e na tua misericórdia. E podemos, ó Deus, rogar a ti, orar, Senhor Deus, como estamos agora fazendo neste minuto, em nome de Jesus. Pedimos a Deus que o Senhor ouça as nossas súplicas, que o Senhor nos abençoe com graça, com favor que venha do teu trono, Senhor Deus, e com bênçãos, conforme a necessidade que tu conheces também de cada um, Senhor, que nós possamos ter a certeza e a percepção da tua presença conosco em cada momento, mesmo, Senhor Deus, no momento mais difícil, mesmo nos momentos de grande alegria, em tudo, Pai Santo, dá-nos comunhão verdadeira contigo, Senhor, e que possamos andar na luz do Senhor. Deus querido, em nome de Jesus, olha, Senhor Deus, na tua infinita graça, para todos nós, neste momento de crise tão profunda, Senhor, e estende a tua mão de bênção. Senhor Deus, assim como a tua palavra diz, que o Senhor tem poder de fazer, manda, Senhor Deus, que a pestilência se recolha, volte, regrida, e toda a glória será do Senhor, Deus. Mas nós te louvamos pelos teus propósitos maravilhosos, mesmo nesta crise, porque queremos, ó Deus, desejar que seja para o quebrantamento de muitos corações, que seja para o despertamento da nossa igreja, de cada uma das tuas igrejas, e que seja para a salvação de muitas pessoas, em nome de Jesus.
Nós, ó Deus, fazemos a nossa voz ouvida no céu nesta hora, em nome de Jesus Cristo, rogando, Senhor Deus, que Tu preserves a unidade e o amor fraternal no seio da Tua igreja, aqui e em todo lugar. E que, Senhor Deus, o ministério da igreja não seja impedido por esta crise, mas multiplicado no seu alcance, enquanto a mensagem será levada pelo Senhor, pelos satélites, pelos cabos da internet. Senhor Deus, que sejam asas do Evangelho para alcançar os corações, aqueles incrédulos e aqueles, ó Deus, adormecidos na fé, e todos nós, com uma palavra do Senhor, Deus, para a edificação do Teu corpo, do corpo de Cristo aqui na terra, enquanto aguardamos que o Senhor venha nos buscar e para a glória do Teu nome santo. Nós, ó Deus, Te adoramos, não só pelo que tens feito, mas pelo que vais fazer. E Te agradecemos não só pelo que tens dado ao Teu povo generosamente, mas por aquilo que a nós darás em amor paternal. Nós, ó Deus, exultamos em Ti nesta hora e bendizemos o Teu nome, porque o Senhor preserva aqueles que o amam, como nós líamos, porque o Senhor é refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia, porque o Senhor nos dá, Senhor Deus, condições de não temer, mas de confiar, de esperar pelo Senhor, e esperar, Deus, com alegria, com adoração, com orações, com gratidão, com esperança em Jesus Cristo. Nós oramos ao Senhor em nome dEle e para a glória dEle. Amém. Amém. Meus amados e queridos irmãos, este momento seria o momento em que eu permitiria os irmãos cumprimentar-se durante o culto. Então, como nós fizemos ontem à noite, e foi tão bom ontem à noite, porque este culto está sendo gravado na quinta, corrijo, como nós fizemos na quarta-feira à noite, mande uma mensagem nos grupos da igreja, para os irmãos da igreja, use o seu celular agora e mande uma mensagem para alguém, dizendo que você está participando desta hora, deixe um comentário aí no vídeo, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, para que ele alcance mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu no canal da igreja, eis aí uma fantástica oportunidade nesta hora para fazê-lo. Vamos usar este momento para trocar algumas mensagens entre nós, mostrar que estamos participando, e assim nós nos sentiremos como se estivéssemos aqui neste salão de cultos reunidos como igreja. Graças a Deus por esta oportunidade. Meus amados irmãos, eu gostaria de aproveitar este momento para trazer aqui alguns rápidos destaques a respeito da vida da igreja. Apesar desta suspensão, pela graça de Deus, a vida da igreja tem se mantido inalterada nos seus trabalhos principais, que são os cultos. Deus assim permitindo e abençoando, nós teremos culto hoje à noite, que será liberado na página do YouTube da igreja, às 19 horas, que é o nosso horário costumeiro de reunião. O pastor preparou para o culto da noite uma mensagem sobre a salvação em Cristo Jesus. Portanto, eu queria lhe estimular a convidar pessoas para assistirem esse culto online com você. Mandar o link para as pessoas. Nós poderemos liberar alguns minutos antes das 19 horas para que você envie rapidamente para as pessoas o convite para assistirem com você o culto. Assistirem não, cultuarem a Deus juntos e assim ouvirem a palavra de salvação. Nós queremos usar deste tempo para alcançar muitas pessoas com a boa nova do Senhor Jesus, e glória para sempre a Deus. Quarta-feira nós estaremos reunidos ao vivo novamente para o culto de oração. A última experiência foi tão gratificante, temos certeza que será ainda melhor na próxima quarta. Sintonize às 7h30 para participar conosco do culto de oração e estudo bíblico. Na quinta-feira à noite, dia 2 de abril, a diretoria da igreja vai voltar a se reunir. Então nós vamos conversar sobre como a presente situação se terá desenvolvido até então. Os irmãos orem e orem sempre pelo bem da igreja, pelo avanço do trabalho do Evangelho, mesmo neste tempo de provação tão grande que todos estamos atravessando. Queremos, irmãos, nos lembrar também da classe da escola bíblica na sexta-feira, às 19h30. Tem sido muito bom e seguramente continuará a ser. Também queremos lembrar os irmãos de orarmos uns pelos outros.
por aqueles que estão atravessando maiores dificuldades neste tempo. Eu tenho dito que não está fácil para ninguém, mas está mais difícil para alguns. Então nós devemos nos lembrar uns dos outros em oração e nos lembrar sempre das fiéis promessas de Deus, que são promessas que não podem falhar. Também queria, neste momento, dizer aos irmãos sobre suas contribuições normais para a vida da igreja, seu dízimo, sua oferta para missões, sua oferta para a construção. Tudo isto poderá ser transferido para a conta da igreja, no que está na descrição deste vídeo, os números de agência e conta corrente, o CNPJ da igreja, como também está publicado neste boletim que você recebeu. A contribuição dos irmãos ajudará a igreja a manter suas contribuições missionárias para a obra de evangelismo, para o ministério da igreja e até para a construção, que até agora tem permanecido e continua, graças a Deus, a avançar. Nós devemos emitir para os membros da igreja em breve um reporte sobre este avanço na área de construção. Dito isto, eu gostaria de convidá-lo a novamente se colocar em pé e ler comigo o verso 4 do Salmo 40, após o qual nós cantaremos o hino 336 do Hinário para o Culto Cristão, Meu Coração Descansa em Deus. Vamos ler este texto? Bem-aventurado aquele que faz do Senhor a sua confiança. Amém. Meus amados e queridos irmãos, nesta manhã de domingo, o nosso texto da Escritura se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo número 17, a partir do verso 16. Atos, capítulo 17, a começar a nossa leitura no verso 16. Eu gostaria, antes de ler o texto, de compartilhar com os irmãos alguns pensamentos que introduzem a nossa mensagem. Este domingo, 29 de março, era o domingo que nós tínhamos inicialmente escolhido para a comemoração dos 55 anos da nossa querida Igreja Batista Bela Vista. O texto que nós vamos ler é surpreendentemente cheio de instruções para nós e de lições que nós, como igreja, precisamos aprender. A bem da verdade, nós olharemos para este texto tão rico e nós aprenderemos algumas lições daquilo que eu tenho chamado
de A Igreja e o Mundo do século XXI. Neste dia, nós estaríamos aqui reunidos, cantando glórias a Deus e nos lembrando e agradecendo pela forma como Deus tem sido fiel e bondoso em conduzir esta igreja ao longo de 55 anos. No começo da década de 60, o pastor Rui Franco de Oliveira liderou a Igreja Batista do Barro Preto a olhar para uma região de Belo Horizonte chamada Bela Vista, onde não havia trabalho evangélico. Muito embora não fosse muito longe de onde aquela igreja-mãe está situada até hoje, nós podemos perceber aí a visão empreendedora, missionária daquele grande homem de Deus, o pastor Rui Franco de Oliveira. O trabalho de evangelização naquela região começou, a plantação de uma igreja que, glória a Deus, recebeu a adição de muitos salvos, e assim foi constituída como independente igreja, corpo local de Cristo, em 1º de janeiro de 1965. Ao longo destes anos, a igreja atravessou momentos de grandes conquistas, assim como também momentos de luta, em que foi preciso humilhar-se perante Deus e rogar a sua graça. E em tudo isto, Deus se fez presente de forma acentuada, de forma gloriosa, de forma graciosa. Hoje, meus amados irmãos, nós não podemos estar neste salão de culto, mas eu, junto a você, quero dar graças a Deus pela vida e pela história da nossa querida igreja. Seguramente, Deus permitirá que assim que a igreja volte a se reunir, nós escolheremos um fim de semana para dar graças a Deus por isso. Mas no aniversário da igreja, ou a qualquer momento, ou hoje mesmo, nós não devemos somente olhar para trás. E nem devemos somente nos lembrar daquilo que Deus já fez. Nós devemos também olhar para a frente. E nós devemos considerar aquilo que é da vontade do Senhor que aconteça, que a igreja realize, pessoas que Deus quer que a igreja alcance. E é por isso que esse texto fala tanto a nós. Nós vivemos, e aqui eu já entro na minha introdução, nós vivemos um tempo em que nós nos sentimos exatamente como o apóstolo Paulo se sentiu entrando naquele lugar chamado Atenas. E eu explico o que eu estou querendo dizer. Nós sentimos, quando nós estamos tentando falar de Cristo para pessoas que não creem em Cristo, como se nós estivéssemos conversando com os habitantes de outro planeta. Porque as pessoas simplesmente não pensam as coisas da forma como nós pensamos, nem sentem como nós sentimos, nem têm em comum conosco muitos conceitos, a não ser que sejamos crentes mundanos e que disso Deus sempre nos livre. Como nós podemos alcançar pessoas que parecem que vivem em outro planeta? Como nós podemos alcançar com o Evangelho de Jesus Cristo as pessoas aqui ao nosso entorno, de toda parte, que se juntarão a esta congregação para construir os próximos 55, 100, 150 anos, ou até que Cristo venha nos buscar, da história da Igreja Batista de Bela Vista? Meus amados irmãos, este é um grande desafio. Um desafio que não será vencido pelas ideias criativas dos seres humanos, nem por novidades introduzidas por essa criatividade, mas pelo mesmo expediente e pela mesma mensagem do Evangelho. Para um mundo em constante mudança, um Evangelho que não muda nunca. E para pessoas que parecem que vivem em outro planeta, a mensagem de Deus que veio ao mundo para salvar os pecadores. Esse texto é tão importante. E nesta manhã em que nós estamos comemorando os 55 anos da igreja e dando graças a Deus também, é tão importante para que pensemos no futuro e no que Deus tem preparado para nós fazermos enquanto construímos
e implementamos a vontade de Deus aqui. Capítulo 17, verso 16. E enquanto Paulo os esperava em Atenas. Onde Paulo estava? Atenas. A capital hoje da Grécia, naquela época não era, mas era uma cidade muito proeminente. Verso 16, enquanto Paulo os esperava em Atenas. Existe uma razão, meu irmão, e existe uma razão, minha irmã, para que Atenas seja uma cidade turística até hoje. Depois consulte rapidamente, em qualquer site de viagens, um pacote simples para conhecer Atenas, a capital da Grécia. E a não ser que você tenha algumas dezenas de milhares de reais para desembolsar, fará como eu vendo as fotos pela internet. Existe uma razão porque Atenas é uma cidade turística até hoje. As ruínas são impressionantes. Procure ver as fotos, procure saber as coisas incríveis que existem ali, quando nós ouvimos pessoas que estiveram naquele lugar falar sobre como é incrível o que existe ali. As ruínas para nós são incríveis. Imagine quão impressionante era quando estava tudo em pé, no dia do seu apogeu, quando estavam todas aquelas construções ali postas com o seu esplendor. Existe uma razão porque aquela cidade é turística até hoje, e era nos dias do apóstolo Paulo, cheia de obras de arte que hoje estão nos museus do mundo inteiro, e de construções impressionantes que até as ruínas são chamativas. Eu e você talvez nos distrairíamos, talvez nós ficaríamos atentos e envolvidos pela beleza, pelo esplendor daquelas grandes coisas. Conhecendo o meu coração pecadorzinho como é, eu tenho certeza, meus amados irmãos, que facilmente eu seria distraído por aquilo. Mas não Paulo. Paulo não foi distraído pela imponência, nem pela beleza. E aqui nós temos já um princípio tão válido, um princípio verdadeiramente imortal, de que enquanto estamos no mundo, não somos do mundo, que o único propósito de Deus nos ter deixado neste mundo, pelo breve tempo que aqui estamos, aguardando que o Senhor venha nos buscar, a única razão de Deus para isso é a de fazermos a vontade de Deus. Ó, que Deus nos dê graça para entender isso. Deus não nos deixou neste mundo para fazermos turismo. Deus não nos deixou neste mundo para conquistarmos posses terrenas. Deus não nos deixou neste mundo sequer para alcançarmos tola, fútil, vazia felicidade carnal. Não, amados, não, queridos irmãos. Deus nos deixou neste mundo para fazermos a sua vontade, para levarmos o Evangelho àqueles que não são crentes, para honrarmos a Deus com a nossa obediência e com a nossa santificação, para que sirvamos a Deus. Sim, para isso Deus nos deixou aqui, para que sirvamos a Deus enquanto vivemos neste mundo. Talvez nós nos distrairíamos, e esta é uma tentação muito presente, a de nos distrairmos com as conquistas e com os esplendores do mundo. E nós, meus amados irmãos, igualmente corremos o risco de sermos envolvidos com este mundo. Mas enquanto Paulo os esperava em Atenas, verso 16, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. A primeira lição vai direto ao meu coração e ao seu. Nós precisamos aprender a sentir certo, e a sentir certo em relação às coisas certas, porque Paulo, entrando naquela cidade, encontraria todo tipo de pecado, todo tipo de blasfêmia contra Deus. Se você pudesse tomar uma máquina do tempo e voltar a Atenas, as construções te deixariam impressionado, mas a população te deixaria revoltado. Tal o grau de desprezo da mulher, tal o grau de violência contra os mais pobres, a opressão contra os mais fracos, a injustiça e a corrupção da sociedade.
a imoralidade, o nível de homossexualismo e de prostituição absurdo. Mas não foi nenhuma destas coisas que agitou o espírito do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que Paulo conseguiu enxergar o pecado por trás de todos aqueles pecados. O seu espírito agitava-se por ver a cidade tão entregue à idolatria. Talvez, meus amados irmãos, a igreja de tempos em tempos sinta-se atraída por ser uma espécie de guia moral do mundo, de certo e de errado, e de impor a vontade de Deus sobre aqueles que não creem em Deus. É como se, eu tento me expressar assim, o pecado dos pecadores nos incomodasse mais do que o seu estado de perdição espiritual. Tenho visto isso repetidas vezes. Tenho visto isso dentro de famílias em que os pais se preocupam, não querem que seus filhos façam isso, não querem que seus filhos façam aquilo. Mas a bem da verdade é que se os filhos tão somente ficassem quietinhos, eles ficariam satisfeitos, sem se preocupar com o estado espiritual de seus filhos, que tem levado a tais ações. Expresso-me assim, e citei isto como exemplo. Talvez nós nos incomodemos mais com o pecado dos pecadores do que com a condição espiritual em que eles se encontram. Para os próximos anos desta igreja, e eu quero aplicar a minha mensagem nesta manhã por esta linha, por esta direção, para os próximos anos desta igreja, nós poderemos construir um futuro significativo no reino de Deus, se tivermos uma visão clara das coisas. Se tivermos uma visão clara das coisas. Por um lado, não podemos ser os namoradinhos do mundo, encantados com os charmes do mundo, mas por outro lado também não podemos ser os inimigos do mundo, porque não vencemos espiritualmente sobre inimizades que sejam tão somente carnais. Vou me expressar melhor: nós não ganhamos para Jesus aqueles de quem nós nos fazemos inimigos. A igreja não é amiga do mundo, mas também não é inimiga do mundo. A igreja é a evangelizadora do mundo. A igreja é o instrumento de Deus para alcançar as pessoas para Jesus. O futuro da nossa igreja, este texto fala tanto sobre isso. O futuro da nossa igreja tem isto aqui como principal, nossa primeira afirmação nesta manhã de domingo. Nós precisamos ter uma visão clara das coisas, olhar para as coisas de forma real, considerar o estado espiritual das pessoas, porque, meu amado irmão e minha querida irmã, o estado espiritual, a bem da verdade, as coisas espirituais são mais reais do que quaisquer coisas. São mais reais do que a nossa projeção social, são mais reais do que o nosso salário. A economia do mundo sucumbiu mais uma vez, tremeu mais uma vez, se prostrou mais uma vez, não é? Antes disso, os incrédulos eram incrédulos e depois disso continuaram sendo, e os salvos eram salvos e continuaram sendo. O estado social e financeiro de alguém muda, o estado civil muda, o estado de condições emocionais e educacionais e qualquer outra coisa muda, mas o estado espiritual, este precisa mudar pelo Evangelho. Os perdidos devem tornar-se salvos. É muito mais real do que qualquer outra coisa. Para o futuro da nossa igreja, nós devemos procurar ter e manter uma visão clara das coisas, segundo a Escritura Sagrada. A segunda coisa é aquilo que Paulo fez, que está no verso 17: de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. O que Paulo fez? Paulo agiu segundo a sua fé. Se nós entendermos, meus amados irmãos, o sentido da nossa convicção, então nós iremos fazer a mesma coisa que nós estamos vendo ser feita aqui nesse texto. Não é possível que você se importe com algo e não faça nada. Não é possível que você compreenda o estado de perdição espiritual das pessoas
e permaneça inerte, permaneça exatamente como está em relação a isto. Paulo, quando ficou agitado pelo estado espiritual, entrou naquela cidade onde viviam dezenas de milhares de pessoas, e a sua compreensão cristã era de que aquela massa de gente, toda ela estava debaixo da condenação de Deus. Aquilo agitou o seu coração, como o meu coração e o seu também precisam ser constantemente agitados, senão que estaremos espiritualmente dormentes. Essa agitação levou a algo, levou a fazer algo, levou a disputar com os judeus religiosos, levou a disputar todos os dias na praça com os que se apresentavam. Você tem visto atentamente este livro dos Atos e viu também, é a primeira vez que o apóstolo Paulo fez evangelismo de rua. Talvez isso aqui seria uma mensagem por si só, mas deixe-me fazer uma colocação muito clara, meus amados e queridos irmãos, uma colocação muito positiva. Nós devemos fazer a mesma coisa. Nós, como crentes, devemos fazer a mesma coisa. O evangelismo não é um ministério de um grupo da igreja, daqueles que são mais animados, mais extrovertidos. Eu farei outra coisa, ficarei na cantina, eu cantarei no coral, eu tocarei. Deixe-os do evangelismo para o evangelismo. Eu sou professor da escola, eu sou membro do departamento infantil, da equipe do departamento infantil, ou deixo daquele trabalho, da portaria, da recepção, do som, da mídia, do que for. Então pronto, estou isento da minha parte na obra da evangelização. Não está, ninguém está. Seguramente Deus quer o envolvimento de cada membro do corpo de Cristo na evangelização e no alcance dos perdidos. Não podemos entender isso e permanecer inativos. Não podemos entender isso. Não podemos entender o estado em que as pessoas ao nosso redor se encontram e continuar como se isso não significasse nada. Se eu creio o que a Bíblia diz, então eu tenho que fazer algo, porque a fé sem obras é morta, e devo procurar oportunidades de salvação. Mas eu compreendo que talvez na vida da maioria dos cristãos, o que prevalece é de fato uma insegurança de não saber o que fazer. Afinal de contas, nós vivemos num mundo onde há de ideias todo tipo, e as ideias mais doidas, e nós ficamos sem saber o que fazer, e por não sabermos o que fazer, não fazemos nada. Esse choque de ideias está presente neste texto, verso 18. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos, eu não posso me deter aqui na filosofia dessas questões, embora talvez fosse atrativo, talvez seja uma boa aula da escola dominical. Os filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: o que quer dizer este tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, pois lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Veja que conflito de ideias. Como eu posso tentar exprimir isto? Eu posso tentar exprimir isso ilustrando uma experiência não minha, mas que eu ouvi de um pregador. Ele estava indo para uma igreja para pregar, tinha ido para outra cidade que não era a sua, estava hospedado num hotel, a igreja pediu que ele tomasse um táxi para ir para o culto pregar, e lá ele foi. Dentro do táxi, ele começou a conversar com o motorista. Perguntou ao motorista: tudo bem com o senhor? Ele respondeu: podia estar melhor. Ele então se ofereceu e disse: o senhor gostaria de conversar sobre isso? E o motorista disse: na verdade, acontece que faz quase um ano que a minha filha faleceu. Ela era jovem, recém-casada, tinha um filhinho, faleceu de forma súbita, e agora nós estamos lidando com essa tristeza. O pastor perguntou: você se sentiria mais confortável se acreditasse? Você se sentiria melhor, você sentiria esperança se acreditasse em vida eterna? O motorista do táxi disse: ah, sim, eu entendo bem o que o senhor está dizendo. Eu ia ficar muito feliz de saber que uma das borboletas que voa no jardim que a minha filha cuidava tanto, eu ficaria feliz de saber que ela retornou ao mundo como uma daquelas borboletas. Veja o choque de ideias, meus amados irmãos.
E isso é algo que nós vivemos muito próximo de nós, quando nós estamos tentando compartilhar o Evangelho com as pessoas ao nosso entorno. O dicionário das pessoas traz significados totalmente diferentes para coisas básicas. Se você fala da Bíblia, para você ela é a palavra de Deus, mas para outra pessoa, a quem eu tentei falar de Jesus, ela é apenas uma coxa de retalhos de lendas. Se você fala de Deus com alguém, na sua mente Deus é o Espírito pessoal perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas. Mas na mente daquela pessoa, Deus é uma energia cósmica do universo. Você fala de fé, e para você a fé é um dom salvador concedido por Cristo Jesus. E para outra pessoa a fé é apenas um sentimento otimista de que as coisas vão dar certo. Você fala de vida eterna, e para você ela é viver desde hoje na luz e na presença de Deus, mas para outra pessoa é voltar a este mundo muitas e muitas e muitas vezes. E assim vai. A distância parece aumentar a cada dia. Parece que o abismo vai se tornando mais largo e mais profundo. E parece a cada vez mais, uma vez que o secularismo está dominando o mundo cada vez mais, que nos parece ser impossível alcançar alguém de fora com o Evangelho. Qual é a nossa esperança nisso, meus amados irmãos? Vejam Paulo, a situação em que ele se encontrava. Nossa esperança é a mesma naqueles dias, para hoje e para sempre. Nossa esperança é uma só, a de que a salvação não é uma obra humana, mas uma obra divina. A salvação não é uma realização humana, mas uma realização divina. A esperança, meus amados irmãos, é que com aquela pessoa pode acontecer o mesmo que aconteceu com você. Ah, pastor, mas eu nasci numa família de crentes. Meu pai era pastor, me levava para a escola dominical, me levava para o culto da noite, para o culto de quarta-feira, para o ensaio do coral. Eu fui ensinado as doutrinas da Bíblia, eu ouvia pregação, fui batizado aos 12 anos. Seguramente Deus usou de tudo isso, bendito seja o seu nome, para te salvar. Foi Deus que o fez, mas Deus pode fazer a mesma coisa na vida de toda e qualquer pessoa. O Deus que salva um pecador chamado Hugo, meus amados irmãos, desconhece limites para salvar qualquer outro pecador. O Deus que tem poder de revelar a um coração incrédulo a salvação em Cristo Jesus, pode fazer a todo coração incrédulo. O que eu quero dizer aqui em segundo lugar, em primeiro lugar, eu disse aos irmãos que nós devemos sentir as coisas do jeito certo. Nós temos que olhar para as coisas do jeito certo. A segunda coisa é que nós temos que ser movidos para o futuro desta igreja. Nós temos que ser movidos por convicções. Fazemos o que fazemos não porque achamos fácil, confortável ou que vai dar certo. Fazemos o que fazemos porque o livro bendito revela que esta é a vontade de Deus. O verso que nós lemos nos fala de filósofos estoicos e epicureus. Eu não posso gastar tempo esta manhã neste assunto, embora seja relativamente atrativo, eu não posso colocar tempo nisso, mas eu posso chamar a atenção dos irmãos para uma realidade que existe em todas as culturas do mundo, e na casa do seu vizinho, e no seu parente incrédulo. Todas e quaisquer pessoas procuram respostas, procuram algo que dê sentido à vida. Todas e quaisquer pessoas procuram algo que dê ao mundo delas razão, direção, propósito. É por isso que existem tantas religiões, e é por isso que existem tantas ideias doidas no mundo. Ninguém fabrica o que não vende, ninguém inventa o que não vende, ninguém coloca para vender o que não vende. Existem ideias porque existem pessoas desejosas de encontrar uma explicação para o mundo. Existem religiões porque existem pessoas desejosas de encontrar paz e esperança. Existem estas coisas todas do mundo porque o ser humano tem a necessidade de consumir isto. E o inimigo das almas assegura que o caminho entre alguém e a verdade seja extremamente difícil, truncado, complicado. Qual é o papel da
a Igreja Batista de Bela Vista nisto. Um e um só, como nós temos visto e veremos, um e um só, a apresentação de Deus revelado na sua palavra, de Deus revelado no seu Filho Jesus. Verso 19: e tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto, pois todos os atenienses, verso 21, e estrangeiros residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Perfeito retrato do mundo de hoje, de pessoas que ficam pregadas nas suas redes sociais o dia inteiro, querendo saber o que está acontecendo no mundo. O que elas estão buscando? Estão buscando diversão? Não, estão buscando felicidade. Estão buscando respostas. Mais do que isso, estão procurando algo que dê à sua vida sentido e razão e firmeza e segurança. E nós temos, meus amados irmãos, nós temos aquilo que as pessoas estão precisando e procurando, ainda que de forma trôpega. A primeira lição nesta manhã de domingo é que nós precisamos enxergar as coisas com clareza. A segunda lição para mim, para você e para a nossa igreja é que nós precisamos agir movidos por convicções, como este homem de Deus fazia. Pela sua certeza de que Deus pode salvar, ele pregava, não porque ele achava que seria fácil, não porque alguém demonstrava interesse. Paulo não estava esperando as pessoas decidirem um dia entrar pela porta da igreja, ele estava indo até elas. Nossa terceira lição nesta manhã, tão preciosa, que Deus nos dê graça para entender, é que nós precisamos apresentar Deus assim como Deus é. Deus não precisa de maquiagem para ficar mais bonito. Deus não precisa de nós, ou pelo menos da nossa criatividade, dos nossos recursos. Deus não precisa destas coisas para responder ao ser humano. Somente é preciso apresentar Deus como Deus é. Deus é maravilhoso o suficiente. Deus é grande o suficiente. Deus é gracioso o suficiente. Mesmo em 2020, onde as pessoas parecem tão distraídas pelo mundo, qual é a nossa missão? Igualar-nos a elas? Não. Rejeitá-las tampouco. Nossa missão é apresentar a elas Deus, quem Deus é, o que Deus tem feito, o que Deus jurou fazer. Veja o verso 22. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. A versão revista atualizada diz sobremodo religiosos. É uma palavra ambígua, e Paulo escolheu especificamente uma palavra ambígua. Hoje nós diríamos o quê? Nós diríamos: pessoas de 2020, eu vejo que vocês são, alguns são espirituais, outros são questionadores. De toda forma, essa palavra revela o espírito humano. Mesmo o mais endurecido dos ateus tem uma alma. Teologicamente, para ser mais correto, ele é uma alma que tem um corpo. Mesmo o mais endurecido, mesmo o mais idólatra dos papistas, mesmo o mais cego, mesmo o mais tolo, mesmo o mais resoluto dos violentos, dos alcoólatras, mesmo o mais morno dos indiferentes, todos têm a mesma constituição, corpo, alma e espírito. Não encontrarão felicidade nessa vida se não for em Deus, e não encontrarão salvação se não for em Cristo. Nosso ministério nos próximos 55 anos, ou mais, ou menos, até que Cristo venha nos buscar, é apresentar às pessoas Deus. Em tudo vos vejo tanto supersticiosos. Atos 17, 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Em todas as suas buscas, pessoas deste mundo, vocês ainda não encontraram Deus. E quando eu vejo vocês, sua vida, seus filmes, quando eu escuto suas músicas, quando eu leio seus livros, eu vejo que vocês não conhecem Deus. Para vocês, Deus é um Deus desconhecido. Mas Deus, veja que coisa maravilhosa nós temos para dizer para o mundo: Deus pode ser conhecido.
vós honrais não conhecendo, é que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Paulo falou da doutrina da criação aqui, sendo Senhor do céu e da terra. Paulo falou do senhorio de Deus aqui. Não habita em templos humanos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. O que Paulo está falando de Deus aqui? Aquilo que na teologia os puritanos antigos chamavam de azeidade. Escute esta palavra, azeidade. Significa o quê? A autossuficiência de Deus, a independência de Deus. Deus não está sentado lá no céu, olhando no seu trono para esse salão de culto, onde estamos aqui poucos de nós e bancos vazios, e olhando lá para baixo dizendo: oh, como eu me sinto mal, que falta dessa igreja que se reunia, o irmão que tocava o instrumento para mim, para eles dizerem que eu sou glorioso, que saudade. Deus não é assim. Deus assim é um Deus minúsculo, uma produção da imaginação humana. O que nós temos de apresentar às pessoas? Que Deus pode ser conhecido. É isso que Paulo falou: esse que vocês não conhecem, eu o anuncio. Devemos dizer ao mundo e aos nossos vizinhos do outro lado do corredor que Deus é muito maior. Deus é um Deus grandioso, soberano, glorioso, imenso, o Deus maior do que a nossa maior imaginação consegue conceber, somente pela fé na Escritura Sagrada. Meus amados irmãos, por que é importante dizer isto? Porque o coração humano sempre tentará diminuir Deus, reduzir Deus, para que Deus comodamente caiba na nossa compreensão, para que nós possamos dizer que sabemos o que Deus pensa, e que sabemos o que Deus sente, e que sabemos o que Deus quer. Só podemos saber da vontade revelada de Deus, e em todo tempo estamos diante de um Deus perante quem temos que andar humildemente, porque Ele é grande, Senhor, poderoso, e nós devemos compreender isso. Porque a maior necessidade do ser humano, de todo tempo, de todo lugar, do outro lado do mundo, do outro lado da rua, é conhecer esse Deus imenso. Que quando nós conhecemos, nos termos da sua palavra, torna-se para nós segurança, paz, esperança, torna-se para nós a rocha na qual nós estamos firmes. Mais do que isto, Paulo diz: Deus de um sangue fez toda a geração dos homens. Os gregos achavam que as pessoas eram feitas de diferentes categorias e que uns eram melhores do que outros. Fora com isto, fora com o classismo, fora com o racismo, é pecado. Que Deus nos dê graça de nos arrepender disso, se houver em nós. De um só homem fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Eu não posso, meus amados irmãos, o tempo na manhã não me permite explorar com os irmãos cada detalhe deste fascinante texto, mas ao mundo, as pessoas do outro lado do mundo e as pessoas do outro lado da rua, nós temos uma mensagem: Deus pode ser conhecido, Deus é imensamente grandioso, e o ser humano está grandemente separado de Deus, porque Ele diz, sendo nós, verso 29 do capítulo 17, sendo nós geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Billy Graham, aquele evangelista mundial que faleceu há 2 anos atrás, no começo do seu ministério, quando seu ministério começou a crescer e a se tornar maior e mundial, foi abordado por alguém
alguém ilustre, alguém de renome, alguém de diplomas. E aquela pessoa disse ao jovem pregador do Evangelho: você tem potencial para se tornar mundial, mas o mundo acabou de sair de uma guerra onde morreram milhões de pessoas. Você deve parar de pregar sobre sangue, porque Billy Graham pregava sobre o sangue de Jesus. E aquela palavra sangue feria a sensibilidade desta pessoa supostamente iluminada. Ele disse: se você quer ir pelo mundo todo, você precisa parar de falar de sangue. A resposta do evangelista foi uma só. Que resposta abençoada! Ele disse: eu lhe prometo que a partir de hoje eu pregarei muito mais sobre o sangue de Jesus. Dizem para nós: as pessoas não querem ouvir sobre o inferno. Claro que não querem, mas precisam. As pessoas não querem ouvir sobre o pecado. Claro que não querem, mas precisam. Veja a forma como este homem diz. Veja a forma como este homem prega, diferente de qualquer pregador da televisão de hoje em dia e de muitos da internet. Ele disse: Deus ordena agora, não daqui a pouco, a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Deus ordena. E nesta manhã esta mensagem está chegando a você. Eu não serei mais claro do que serei agora. Deus ordena que você se arrependa. Porque se você acatar a ordem divina, você descobrirá o tesouro da salvação e passará a viver na presença de Deus. Porquanto tem determinado um dia. Veja a mensagem da igreja. A mensagem da igreja de que Deus há de julgar o mundo. Veja a mensagem da igreja por meio do homem que destinou Jesus Cristo, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Meus amados irmãos, eu tenho dito isto sempre: a prova das provas, a pedra fundamental, o eixo basilar da fé cristã é um só. Houve um homem que morreu e foi sepultado, e 3 dias depois este homem ressuscitou. Isso nunca aconteceu antes, isso nunca aconteceu depois. Este acontecimento, pense neste acontecimento, que hoje, domingo, serve para nos lembrarmos dele novamente. Este acontecimento, que daqui 2 semanas comemoraremos mais uma vez na Páscoa, e quem sabe Deus permitirá que seja com a igreja reunida. Este acontecimento é o maior de todos os acontecimentos. Este acontecimento é a prova das provas da realidade de Deus. Vivemos num tempo em que as pessoas ignoram até mesmo isso. Ontem mesmo eu conversava com alguém, tentando encontrar uma oportunidade de falar de Cristo ali, e a única coisa que encontrei foi aquele homem dizendo: essa doença aí atrapalhou minha vida. Eu estava doido para ir para a praia no feriado do dia 9. Eu precisei pensar um pouquinho: peraí, qual é o feriado do dia 9? Então eu me lembrei: 12 é domingo, 11 é sábado, 10 é sexta, 9 é quinta-feira. Ele chamou a Páscoa de feriado do dia 9. E mais do que isso, considerou tão somente a morte e a ressurreição do nosso Senhor como uma oportunidade de ir à praia. Isso não deve nos espantar, não. O mundo é assim mesmo. É para essas pessoas, é para aquele homem com quem eu tentava ontem, é com a pessoa por cuja salvação você tem orado, é com o seu vizinho, é com o seu colega de trabalho, é com o seu cônjuge ou seu familiar incrédulo, que nós temos algo a dizer. Deus é real, Deus salva, Deus é maior do que pensamos, Deus está revelado na pessoa de Jesus Cristo. Meus amados irmãos e minhas queridas irmãs, e quaisquer outros que estejam ouvindo esta mensagem, o futuro da nossa igreja dependerá da nossa fidelidade na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. E nós devemos esperar sempre dos seres humanos e de Deus a mesma coisa. Quando alguém rejeitar a palavra, não se espante, do ser humano espere isso. O verso 32 diz: e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. A outra tradução diz: noutra ocasião. Do ser humano, nós devemos esperar a mesma coisa, que ele rejeite o Evangelho, que ele não queira, que ele procure
desvencilhar do chamado de Deus. Alguém fica muito desanimado quando evangeliza e a pessoa não recebe a boa nova, mas é isso que nós temos de esperar do ser humano. O que frisa a mesma verdade: não agimos por situações, mas por convicções. Mas antes de eu avançar, talvez alguém esteja ouvindo esta mensagem nesta hora e a respeito do Evangelho de Jesus Cristo esteja agindo da mesma forma, esteja escarnecendo, dizendo: olha lá mais um pastor bobão pregando. Talvez outro esteja dizendo: eu realmente preciso entregar a minha vida a Jesus, mas agora não, eu ainda tenho compromisso com um relacionamento escuso, eu ainda tenho compromisso com a bebida, eu ainda tenho compromisso com o jogo. Meu amado, meu querido, meu amigo, minha amiga, talvez você não tenha outra oportunidade, porque aqueles que fizeram assim, o texto em seguida nos diz que Paulo saiu do meio deles, e talvez tenham perdido para sempre a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Deixa eu me dirigir a você de forma muito pessoal: não deixe para depois, e não espere outra oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Talvez esta mensagem tenha chegado a você num convite, você viu alguém compartilhando no Facebook, talvez você tenha visto no YouTube por acaso. Não foi por acaso, o Senhor trouxe este chamado a você. Entregue a sua vida a Jesus, creia no Filho de Deus, você encontrará a felicidade e o tesouro da salvação. E eu caminho para a minha conclusão nesta mensagem. Dos seres humanos nós devemos esperar somente essa mesma coisa, mas de Deus nós devemos esperar o que aconteceu no final do capítulo, no verso 34. Todavia, chegando alguns homens a Paulo, creram. Veja o que o texto diz: chegando alguns homens a Paulo, creram. Deus fez um milagre imenso no coração daquelas pessoas enquanto eles ouviam o Evangelho. Deus faz isso até hoje pela pregação do Evangelho. Deus fez isso no meu coração. Eu estava sentado no banco de uma igreja batista, o pastor falava de Jesus Cristo e Deus fez isso no meu coração. Deus pode estar fazendo isto nesta mesma hora. O Evangelho sempre produzirá fruto segundo a vontade de Deus, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Estamos falando a pessoas que parecem viver no outro mundo, mas que ainda assim precisam de Deus, e disso não temos nenhuma dúvida. Então nós devemos apresentar a elas o caminho que Deus abriu em Cristo Jesus. Por mais, meus amados irmãos, que não consigamos imaginar como Deus fará isso, devemos crer que Deus fará isto. E eu digo novamente: o futuro desta igreja, de qualquer igreja para este efeito, depende da nossa fidelidade, do nosso compromisso, da nossa dedicação na proclamação da boa nova salvadora de Deus. Hoje a Igreja Batista de Bela Vista, em 1º de janeiro, a Igreja Batista de Bela Vista completou 55 anos. O seu futuro está pendente num ponto principal: nossa fidelidade e nossa devoção na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. 4 lições para nós nesta manhã. A primeira delas, meus amados irmãos, enxergar com clareza as coisas e as pessoas. A segunda delas, ser movidos por nossas convicções. A terceira delas, pregar com clareza o Evangelho, apresentar Deus como e quem Deus é, e esperar de Deus o efeito, o resultado do nosso ministério. É assim que neste e em qualquer tempo a igreja avançará para a glória de Deus. Minha última colocação, dirijo-me de forma muito pessoal a você, meu irmão em Cristo. Como você tem praticado a ordem do Senhor?
Como você tem orado pela salvação de outras pessoas? Como você tem procurado oportunidades para falar do Filho de Deus àqueles que não creem nele? Que Deus amoleça o meu coração e o seu. Que Deus repreenda em nós toda timidez que não é segundo o Senhor. Que Deus nos ensine a viver e fazer a sua vontade. Vamos cantar este hino. Dá-me tua visão, Senhor, e faça deste hino a sua oração. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Amém. Sobre a importância do Evangelho em nossa vida e sobre a forma como cada um de nós nos engajaremos no compartilhamento do Evangelho com outras pessoas. Nós vamos orar novamente, irmãos, e vamos fazer uma oração de graças a Deus pela vida, pela história, pelo ministério da nossa igreja. Seguramente, quando a igreja voltar a se reunir, nós teremos o culto de ação de graças. Teremos o culto de ação de graças em que eu quero, junto com os irmãos, dar graças a Deus pelos nossos 5 primeiros anos aqui de ministério na Bela Vista. Foi no sábado passado, dia 21, que nós alcançamos esta data, com muita gratidão a Deus, com muita gratidão à igreja, com muita gratidão por tudo que Deus tem feito entre nós nestes 5 anos. No encerramento deste culto, também queremos agradecer ao irmão João Marcos pela sua dedicação tão grande nestes dias de suspensão das atividades presenciais da igreja e a forma carinhosa como tem provido na transmissão dos cultos pela internet. Queremos agradecer a Luana e a Ana Luísa pela sua atuação na área da música, o irmão Sheldon também pelo apoio que nos deu, e queremos agradecer pela presença de cada um virtualmente e agradecer a Deus que nos propiciou mais uma hora de adoração coletiva. Curve a sua fronte, se você puder, feche comigo seus olhos e juntos oraremos a Deus. Ó Deus, obrigado por este culto nesta manhã de domingo. E obrigado, Senhor, pela porção da Tua palavra que preparaste para nós. Rogamos, ó Deus querido e amado, em nome de Jesus, que ela encontre lugar no nosso coração. Que o Senhor nos ajude, Deus, a mudar a forma como temos agido, a forma como temos pensado, a forma como temos sentido, a forma como temos atuado no Teu reino,
e que o Senhor nos dê graça para sermos frutíferos, Senhor Deus, para sermos operosos, para sermos firmes, constantes e sempre abundantes no trabalho do Senhor. Dá, Senhor Deus, que pela instrumentalidade de cada pessoa que compõe esta igreja, muitas outras venham a conhecer a Cristo como seu Salvador e Senhor. Obrigado, Senhor Deus, que nos permites estar junto nesta hora. Obrigado por esta igreja, obrigado pela sua história, obrigado pelo seu futuro, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus hoje e para sempre, e obrigado por podermos recorrer a Ti em nossas orações. Amolece, Senhor, os nossos corações e dá-nos graça, ajuda do Teu Espírito para responder àquilo que ouvimos do Senhor nesta hora. Apressa, Senhor Deus, o dia em que o Teu Filho virá nos buscar. Permite, Deus, que em tempo por Ti determinado a igreja possa voltar a se reunir e que até lá o Senhor Te abençoe e Te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre Ti e tenha misericórdia de Ti. O Senhor sobre Ti levante o seu rosto e Te dê a paz. Amém.